meus irmãos e minhas irmãs, nós já realizamos 3 palestras de cunho eminentemente penitencial, porque um retiro é um momento em que nós nos encontramos com a nossa miséria e com a misericórdia de Deus, pois nenhum de nós quer fazer a oração do fariseu: eu vos dou graças porque não sou como os demais. Falamos de Deus em Paulo, falamos do homem em Paulo, falamos do homem em estado de acusação diante de Deus, na teologia de Paulo. É o momento agora de falarmos do pecado, especificamente das suas consequências. O pecado, em primeiro lugar, é para Paulo uma potência negativa, quase personificada, que entra na humanidade e, entrando na humanidade, entra em cada um de nós. É uma força contrária a Deus, é uma força que repele de Deus, é uma força que desequilibra o ser humano, é uma força que vai fundo no coração de cada ser humano. É um pecado singular, eu falei, mas do qual brotam todos os outros pecados. A este pecado singular, a este pecado de fundo, de base, Paulo dá o nome de idolatria. Tendo conhecido a Deus, escreve na carta aos Romanos, capítulo 1, os seres humanos não honraram como Deus, nem lhe renderam graças como Deus. Pelo contrário, se obscureceram em seus arrazoados vãos e sem sentido. Este é o pecado de base, a idolatria. Tendo conhecido a Deus, não o honraram, nem lhe deram graças. Com outras palavras, chegaram sim pela inteligência, pelo nous, ao conhecimento do Deus Criador do céu e da terra. Por detrás deste arrazoado paulino estão os primeiros capítulos do livro da sabedoria, mas não o honraram como Deus. E por isto mesmo são, sempre de acordo com o apóstolo, inexcusáveis. A partir daí, e durante todo o resto do capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo fala na multiplicação de pecados. Por isto mesmo Deus os entregou, paredokenautus hoteos, isto é, da falta de conhecimento e de adoração de Deus, vem todo o resto que nós chamamos desordem moral na vida de uma pessoa. Esta desordem moral é, em primeiro lugar, a multiplicação dos pecados. A pessoa se degringola literalmente na vida moral. A pessoa que não se centra em Deus necessariamente tem que buscar outros centros, outros pontos de referência, e estes outros pontos de referência tornados absolutos são pecaminosos. Nós conhecemos outros pontos de referência que atraem as nossas paixões e que não recebem o nome de Deus. A multiplicação de pecados, uma vida moral desregrada, desregulada, à deriva, é já
um castigo de Deus. Se tivessem honrado Deus, se lhe tivessem prestado ação de graças, não estariam naquele estado miserável em que estão. Vale a pena ler com atenção, aplicando a si o capítulo 1 da carta de São Paulo aos Romanos, sobretudo aquela seção que se inicia no versículo 18 e que recebe o nome A Ira de Deus, que se manifesta do céu contra toda a impiedade dos seres humanos. Uma segunda consequência do pecado, além da sua multiplicação, além da desordem e da desorientação que realiza numa vida moral, vem a ser uma religião distorcida. Uma religião distorcida pode receber o nome de idolatria. E o primeiro pecado é realmente o pecado da idolatria. Afastando Deus do centro das referências, nós colocamos ali outros centros que não são Deus. E a isto realmente se dá o nome de idolatria. No passado, idolatria eram ídolos de madeira ou de metal fundido. Hoje, nós somos mais sutis, porque somos modernos. O que toma o lugar de Deus na vida de muitas pessoas é o dinheiro, é o poder, é o comando, são os prazeres, é o sexo, enfim, é aquilo no qual a pessoa pensa e para o qual dirige suas preocupações durante todos os seus dias. Se não é Deus, é um ídolo e esta pessoa vive uma relação com Deus deturpada. É claro que uma pessoa assim está na carne do pecado, que tem como, já falei, fruto último a morte eterna. E a lei, mais uma vez me refiro à lei. A lei, num caso assim, se torna absolutamente impotente, se torna absolutamente incapaz. Não impotente ou incapaz por ela mesma. Ela mesma em si é boa, é justa, é santa, manifesta a vontade de Deus. A tragédia da lei está no fato de que ela não muda o coração humano, ela não muda a situação humana, ela me diz o que eu devo fazer ou o que eu devo evitar, mas ela não me concede forças para isto, ela não me dá coragem para tanto, ela não é a graça do Evangelho, e por isto mesmo, de certa maneira, ela agrava a minha situação, porque quando eu peco transgredindo a lei externa, a lei de Deus contrária a mim, eu peco com maior consciência, eu peco conhecedor de causa, eu peco com ciência e, evidentemente, esta transgressão formal, explícita, é merecedora da morte eterna, ou seja, do afastamento absoluto e total do homem com Deus. São Paulo quer deixar bem claro o seguinte: nenhum homem é justo diante de Deus. Todos nós estamos ou estávamos em estado de acusação diante de Deus. Todos nós, é o final do capítulo 3, até o versículo 20 da carta aos Romanos.
estamos privados da glória de Deus. Não há nenhum que faça o bem, não há ninguém que persiga o bem, não há um justo sequer diante de Deus. E é esta a humanidade que Deus se propõe a recuperar ou salvar ou redimir em Jesus Cristo. Mas deve ficar claro, Deus não enviou o remédio ao mundo, Deus não buscou a reconciliação porque éramos de boa índole, porque éramos bons, porque éramos cheios de esperanças, porque a nossa natureza era boa, porque no fundo queríamos realizar o bem. Não, nada disto. Deus se resolveu a salvar o gênero humano, vale a dizer nós e cada um de nós, por pura graça, porque estávamos na pior situação que se pode imaginar diante dele. Tendo abraçado, tendo feito causa comum com aquilo que ele detesta intrinsecamente, que é o mal, que é o pecado. E o pecado nos impregna de modo semelhante a como um animal se encontra revestido de suas malhas. É Jeremias quem nos dá esta lição. Pode um leopardo desfazer-se das malhas de que se encontra revestido? Não, evidentemente. E como vós podereis fazer o bem, impregnados que estão desde a alma, desde o coração, de maldade? É este gênero humano, são estas criaturas, são estes homens, e nós, no seu número e no seu interior, que Deus resolve salvar. E aqui vai a bondade absoluta, desinteressada e totalmente imotivada da misericórdia de Deus, que não suporta ver o homem neste estado, não suporta ver a sua criatura arrasada, aniquilada, destruída, desfigurada pelo mal, mas sabedor de que ela própria é incapaz de se realçar, e cada um conjugue este verbo na primeira pessoa do singular: eu próprio fui ou sou incapaz de me reerguer. Deus chega-se a nós, se aproxima de cada um de nós com a graça redentora de Jesus Cristo. Esta sim, repito, é imotivada, é desinteressada, devido ao fato de Deus não querer o gênero humano na morte, Deus não querer o gênero humano na condenação a que incorre devido à multiplicação de pecados na própria existência. Dito entre parênteses, há muito se discute sobre o pecado original. Que seria este pecado original com o qual se é concebido e se nasce neste mundo aqui? Quantas coisas foram ditas a respeito do famoso pecado original? Não é preciso imaginar um fio direto e único que nos una a todos os seres humanos ao primeiro Adão, que de resto é um nome coletivo, significa a humanidade toda inteira, inclusive o primeiro. Nós poderíamos comparar o pecado original a um mundo poluído, um mundo gravemente poluído, com um ar contaminado ao máximo.
se uma pessoa for concebida e nascer neste mundo, o que lhe acontece? Ela necessariamente respira este ar contaminado e se contamina. Que culpa tem ela de ter sido concebida, de ter nascido e ter respirado este ar contaminado? Nenhuma culpa. O pecado original é anterior a qualquer ato da vontade. É um pecado de raça que se transmite por geração e não pela vontade manifesta de realizar o mal. Ela não tem culpa alguma, porém, ela sofre as consequências. Ela é solidária no mal. Ela entrou num mundo contaminado e é contaminada ela também. Agora, qual é o sonho de Deus? O sonho de Deus nunca, absolutamente nunca se modificou. Deus, podemos dizer, previu desde toda a eternidade este desastre, esta tragédia, esta situação. Prevendo-a desde toda a eternidade, aceitando-a desde toda a eternidade, como fruto da escolha desastrada do ser humano, de toda a eternidade, ele aponta, mostra e vê o remédio: Jesus Cristo na sua redenção. Queria dizer o seguinte: Deus nunca nos teria criado se não fosse com a intenção explícita de nos divinizar. Deus queria que nós existíssemos neste mundo, que nós vivêssemos neste mundo buscando o seu prazer e a sua vontade na observância das suas leis e da sua aliança. Deus pretendia ou queria que nós morrêssemos uma morte natural, não contaminada pelo pecado, e fôssemos ressuscitados e divinizados em Jesus Cristo. Jamais nos teria criado se não fosse para nos divinizar em Cristo. Mesmo depois de envelhecidos neste mundo, morrermos uma morte natural, que não é mais a morte que conhecemos hoje, esta sim, também envolvida e envenenada com o pecado, porque o pecado envolveu e envenenou todo o relacionamento humano com Deus. O que acontece com o pecado que penetrou e trouxe a tragédia e a desgraça para o ser humano? Deus não mudou o seu plano. Nós somos criados para sermos divinizados em Jesus Cristo. Se a realidade do mal, com a permissão de Deus, entrou no mundo pela vontade dos seres humanos, Jesus Cristo continua a ser o ponto de referência absoluto da humanidade. Antigamente se discutia se Jesus viria ou não viria se o homem não tivesse pecado. Hoje a cristologia progrediu enormemente e afirma que esta pergunta não tem sentido. Deus criou todas as coisas e nos cria em vista de Cristo, com Cristo e para Cristo. Criou o ser humano para ser divinizado em Cristo. Deus nos quer divinizados, Deus nos quer deuses também em Jesus Cristo. Ora, a tragédia do pecado obstaculou esta vontade de Deus, porém, o próprio Jesus Cristo, por quem e para quem tudo existe e tudo foi criado, se tornou também o Redentor, aquele que redime, aquele que tirou não apenas do nada, da inexistência, mas também do nada, ainda pior, do pecado, para nos elevarmos a Deus.
O plano de Deus continua o mesmo, mesmo depois da tragédia do pecado, mesmo depois da comparição do pecado, mesmo depois do seu aparecimento e da sua desgraça que se desenrola aos nossos olhos diariamente. O plano de Deus é o mesmo: recapitular a humanidade pecadora, recapitular o homem pecador, recapitular-me, restaurar-me, retirar-me do esterco das trevas do meu pecado, dos meus pecados, perdoando-os em Cristo e enxertando-me nele, para que nele eu encontre a remissão, a redenção dos meus males pelo sangue da sua cruz, e o projeto de Deus se continue, se verifique e se realize, a minha, a sua, a nossa divinização. Paulo estava convencido de que esta era a verdade do Evangelho, de que ele tinha sido constituído ministro. E por isto mesmo afirma na carta aos Romanos que não se envergonha do título de apóstolo, não se envergonha do Evangelho, porque nele se encontra uma força de Deus que se endereça à salvação de todo aquele que crê. O judeu em primeiro lugar e em segundo lugar o gentio. Deus é Deus de toda a humanidade e não apenas Deus de Israel. Israel fez-nos um grande favor, entregar-nos o Messias num determinado momento da história, na plenitude dos tempos. Mas agora, este Jesus Cristo, inserido numa humanidade carregada de vícios, de pecados e votada à morte, inverte com a sua cruz e ressurreição esta situação e se torna o paradigma de todos nós e se torna o fim de todos nós. Nele nós obtemos a remissão dos nossos pecados e nele nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Gostaria de concluir esta meditação convidando cada um e cada uma a que se colocasse diante de uma imagem do crucificado, com toda a fé, com toda a confiança, e lhe dissesse com toda a abertura de coração: por mim eu vivi mal, mas em ti eu revivo. Eu coloco os meus pecados sob os teus pés. Eu coloco toda a minha vida desregrada debaixo dos teus pés. Eu sei o que ela custou a ti. Eu gostaria de ser salvo por ti. Eu gostaria de ser em ti divinizado. Não o posso, porque a minha situação pecadora agora não permite. É preciso que eu seja justificado. Justificai-me, então, pela justiça de Deus, pela fidelidade de Deus, pela absoluta confiança que deposito em Deus, pelo fato de Deus ser fiel ao que prometeu no passado a nossos pés. Justifica-me, dá-me um coração puro, dá-me um coração decidido, dá-me um coração novo, faz com que eu deixe de vez as trevas nas quais eu vivi e passe a viver o resto da minha existência na luz dos santos. Cada um olhe sua própria vida, contemple sua própria vida à luz do que se acaba de dizer, à luz da teologia de Paulo, e compreenderá como Deus, ao buscar Ele mesmo o remédio para esta situação sem saída, para esta situação sem remédio à primeira vista,
foi imensamente bom, foi imensamente generoso e não poupa seu próprio filho, mas o entrega, continua a entregá-lo todos os dias na palavra, na Eucaristia, na fé, na graça, a cada um de nós.